Olá, eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. Seguindo a série que estamos expondo aqui sobre cidadania, hoje vou falar sobre o seguinte tema: qual a função dos partidos políticos? Tem eles alguma relevância para a nossa vida, para a nossa cidadania? Vamos ver no vídeo que sim, os partidos políticos são decisivos para tudo aquilo que queremos empreender e conquistar no contexto sociopolítico da nossa nação, do nosso estado e do nosso município. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e no final deixe lá o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje. Bom, para entendermos bem o papel dos partidos políticos, principalmente aqui no Brasil, temos que entender que a nossa Constituição prevê a existência deles como parte da estrutura de um governo democrático, onde há espaço para todas as correntes de pensamento e de ideologias. Esses partidos estão distribuídos em um dos lados do espectro político brasileiro, podendo estar à direita, à esquerda ou ao centro deste, de acordo com sua posição ideológica, certamente. O Congresso brasileiro, considerando o aspecto ideológico, tem a seguinte composição hoje: 28% dos parlamentares são de direita, 21% de esquerda, 20% de centro e 31% não sabem dizer qual a sua posição. Com base neste leque de opções, a nação escolhe democraticamente qual a bandeira ideológica, qual o regime, o programa de governo proposto pelos partidos que devem predominar no governo da nação. Lembrando que à direita estão os partidos que defendem os valores como família, pátria e religião. À esquerda, os partidos progressistas que se opõem geralmente aos valores defendidos pela direita. E no centro estão aqueles partidos que são mais flexíveis em relação às questões ideológicas e que flertam tanto com a direita como com a esquerda, de acordo com o momento, de acordo com as suas conveniências. Hoje no Brasil, por exemplo, desde 2022, vigora o desejo da maioria do povo brasileiro de estar sob a égide de um governo de esquerda, um governo progressista, que defende que o Estado deva ser mais regulador, que seja capaz de controlar a informação, as mídias sociais, o mercado de trabalho, de negócio e a economia, e que defenda pautas das políticas identitárias, isto é, o direito das minorias, como no caso dos homossexuais, por exemplo, que defende também a descriminalização do aborto e das drogas. Sim, esta é a bandeira dos partidos que estão mais à esquerda e que hoje participam do governo. E são eles, por exemplo, o PT, o PSOL, o PCB, PCdoB, entre outros. O que devemos entender é que antes de votar em um candidato, devemos saber qual é o seu partido e em que lado deste espectro político ele se encontra, se à direita, se à esquerda ou ao centro deste. E por que é importante considerar o partido
na hora de escolher o candidato no qual votar? Eu quero te dar 3 motivos. O primeiro, porque, segundo a legislação brasileira, o mandato do candidato pertence ao partido sob cuja sigla ele se elegeu. Segundo, é a visão ideológica do partido que vai orientar as decisões e escolhas futuras do candidato. E terceiro, porque a Constituição brasileira, ao definir o regime de governo no Brasil como presidencialismo de coalizão, estabeleceu assim que a governabilidade do país deve depender do apoio dos partidos políticos. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para você aprofundar seus conhecimentos em relação a este tema. O importante é que você precisa definir com sabedoria e discernimento em que lado você deve estar neste quadro político. Creio que você entendeu quais as ideologias e valores que cada lado deste quadro político defende. Para mudar o Brasil, precisamos nos posicionar em relação a este confuso espectro político e nos ajuntar àqueles que estão dispostos mesmo a lutar pelos valores nos quais acreditamos. Meu irmão, minha irmã, não se deixe ser enganado por candidatos espertos e inescrupulosos que negociam o seu mandato para estar em partidos que lhes favoreçam, mas partidos que no final defendem ideologias contrárias à fé e os valores judaicos cristãos. Cuidado com aqueles candidatos oportunistas que surfam na onda de um partido ou de um candidato popular e depois migram para um partido contrário a tudo que antes eles defendiam. Escolha candidatos fiéis aos seus valores, pessoas de caráter, trabalhadores, pessoas que estão de fato preparadas para exercer o seu cargo, na função que ele vai exercer. Meu irmão, seja um cidadão consciente. Eu e você, por tudo que já sabemos, devemos ser mais capazes que os ninivitas dos dias de Jonas, que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Portanto, seja fiel ao seu chamado, pratique uma cidadania que te faça contribuir para o progresso da nossa nação. Assim cremos.